Pessoal, é engraçado como a gente não tem escolhido aleatoriamente os nossos assuntos de sociologia. Na verdade, eu estou seguindo o nosso planejamento e parece que os acontecimentos externos eles vêm cada vez se entrelaçando com o nosso tema de sala de aula. Não quer dizer que eu fique feliz com as coisas que venham acontecendo negativamente na nossa sociedade, mas de certa forma dá um grau de importância às discussões que a gente faz, e por isso que é importante a gente trabalhar bastante essa questão do movimento feminista, tá? A favor ou contra, o importante é que a gente possa conhecer. Eu dei a vocês uma parte teórica, mas eu não fiz nenhuma explicação. Eu não dei a minha explicação. Então, vamos ouvir agora um pouquinho da matéria que eu passei para vocês, para que a gente possa frisar certinho e ficar com essas classificações dessas ondas bem nítidas na nossa cabeça, tá? Nós começamos aqui o nosso documento. Eu coloquei para vocês um vídeo com a historinha, né, um resumo do movimento feminista. E depois uma situação bastante diferente, que era onde uma menina ela fazia questionamentos a outras pessoas na rua, a maioria delas, né, eram mulheres, dando a entender a contrariedade dela da necessidade desse movimento. Com relação a um aspecto geral de todas as discussões que foram feitas, é claro que vocês podem expressar a opinião de vocês lá no grupo da sala também, mas ela se perde quando algumas das mulheres entrevistadas dizem para ela que ela só está tendo aquele direito de se sentir igual aos homens no trabalho, nas condições que ela tem para estar estudando, porque outras mulheres, ao longo da nossa história social, lutaram, botaram a cara mesmo à tapa, se entregaram a essa causa, acreditaram que isso era possível. Então, se a gente tem uma condição que ainda não é 100%, mas já é muito mais favorável, é por conta desse movimento. Ele é perfeito? Não, como nenhum movimento é. Até porque ele envolve questões sociais, políticas, econômicas, e a gente sabe que as ideologias que existem por detrás disso, elas têm sempre um duplo sentido. Então a gente tem que levar em consideração que realmente vale a pena e tirar a parte positiva dessa história, tá? Vamos continuar aqui então com a nossa matéria, e ele vai explicar, né, nessa primeira parte: o feminismo deve ser entendido como um conjunto, não é uma coisa só, de teorias que, segundo as feministas e intelectuais, dividiram a história do movimento em 3 momentos. Notem que ele não considera ainda uma quarta onda como já fazendo parte desse movimento, porque ela é atual. É a fase atual que a gente está vivendo, tá? Mas então nós tivemos 3 ondas históricas e estamos fazendo parte da quarta. O que caracterizou a primeira onda feminista? A primeira ideia é do sufrágio feminino. Se vivia numa época que se analisava a questão do direito ao voto. Olha só, a gente está falando de final do século XIX e início do século XX. As nossas repúblicas são bebês, elas estão sendo florescidas, e não é só mais a burguesia que está voltando, os homens, os ditos cidadãos, eles estão aumentando dentro da sociedade. E a mulher começa a se perguntar: por que eu não tenho direito de voto? Se eu trabalho tal qual o homem e se eu vivo nessa sociedade como homem. Então, as primeiras mudanças que a gente vai tentar marcar, na verdade, com relação à primeira onda é essa: a mulher ela quer votar, a mulher ela quer trabalhar fora de casa, a mulher quer estudar. Coisas simples que a gente não se dá conta hoje em dia, mas que naquela época eram direitos atribuídos apenas ao homem. A mulher ela pertencia ao pai. Quando ela se casava, ela passava a pertencer ao marido. Que direitos que ela tinha sobre a própria vida? Nenhum. Ela não tinha como escolher sequer com quem ela ia se casar. Imagina a profissão que ela teria. Na verdade, as mulheres daquela época elas eram predestinadas, quando elas nasciam, a serem mães, donas de casa e servir ao pai de início, né? E depois ao marido.
E diante dessas situações, elas sofriam humilhações e não tinham direito a sequer reclamar, elas não tinham direito a ter voz dentro dessa sociedade. Então, olha só, as primeiras transformações que a gente tem na primeira fase é essa, são questões políticas e sociais. Elas queriam votar, elas queriam trabalhar fora de casa e elas queriam poder estudar, tal qual os homens, ok? A segunda onda, o segundo grande momento, diz respeito às ideias e ações associadas com os movimentos de liberação feministas, iniciados na segunda metade da década de 60, que lutaram pela igualdade jurídica e social das mulheres. O que quer dizer essa segunda situação, essa segunda fase? É quando as mulheres elas vão procurar, através das leis, direitos sobre o próprio corpo. Elas têm essa ideia de que há uma injustiça social descrita ao longo do tempo, onde o homem tem direito ao corpo dela e ela não pode, de certa forma, ela não é dona de si mesma. Então vem com essa ideia. O ponto positivo que a gente tem com relação a essa segunda fase é toda essa movimentação, todas essas conquistas que elas tiveram. Mas nós temos um ponto bastante negativo também com relação a toda a estrutura que foi montada. Porque essas mulheres que lutavam com manifestações, a questão de direitos de salários iguais e assim por diante, elas eram brancas, ricas e europeias. Era um movimento que se estendia para as Américas e assim por diante, mas que, de certa forma, ele era restrito, não abraçava todas as mulheres. Na própria Europa, as mulheres que eram de classes inferiores e eram negras não eram contempladas com as reivindicações que essas mulheres estavam lutando. Então, na verdade, dava a impressão de que era um seleto grupo de mulheres que estava se mobilizando para buscar direitos de liberdade contrários a essa questão de estrutura do sexo, que o homem é superior à mulher e assim por diante. Só para elas, que aquilo não atingia todas as mulheres. Graças a esse ponto negativo da segunda onda, a gente chega à terceira, que no meu ponto de vista foi um dos mais importantes. E eu acho que trouxe muitas transformações e que a gente sente essas transformações diariamente. Então, o terceiro grande momento, iniciado na década de 90, pode ser considerado uma continuação e uma reação às falhas do segundo momento. Olha só que interessante. Ele vai trabalhar com ideias que ficaram faltando na segunda onda. A questão de se abrir para esses novos horizontes é uma marca positiva do movimento, tá? Não aconteceu, foi falho, então a gente precisa trabalhar em cima disso. E foi o que elas fizeram. Então, nessa terceira onda, a gente traz toda a questão da militância das mulheres negras e de classes inferiores. E elas vêm com essa ideia de desnaturalizar a questão de gênero. Aonde que ficou escrito que por eu nascer mulher, eu preciso simplesmente só fazer os serviços da casa, eu não posso ser médica, eu não posso ser advogada, eu não posso ter outras funções. Aí eles começam com essa ideia de que o gênero por si só é uma construção cultural, não tem nada a ver com a nossa biologia. Eu não sou predestinada a determinadas tarefas simplesmente porque eu nasci mulher. Então elas vêm com essa questão de ruptura, até muda essa ideia de classificação, né? Eles não falavam mais em é esse tipo de mulheres que estão trabalhando no movimento feminista. Por quê? Não queria se excluir ninguém. Foi uma visão de reorganizar, de buscar essas lutas por esses direitos de uma forma que atingisse a maior quantidade possível de mulheres. E elas conseguiram grandes vitórias, principalmente com essa questão de gênero, com essa ideia de classes, com essa questão de direitos trabalhistas. A classificação, de uma forma geral, trouxe enormes avanços para a terceira fase. Nós tivemos também
algumas manifestações mais, como é que eu posso colocar, mais irreverentes, onde elas mostram o corpo, onde é uma forma que se tem de chamar a atenção. Se eu sou a favor a isso ou não, acho que nem vem ao caso. A questão é se elas se dispuseram a criar situações que, de certa forma, hoje, eu, as minhas filhas e a maioria das mulheres da sociedade tivemos direitos graças a essas mobilizações, não serei eu que serei contrária. Até porque um dos pontos que se coloca é que o movimento feminista ele não conseguiu maiores ganhos ainda porque tem muitas mulheres que não abraçam a causa, ok? Talvez não na sua totalidade, mas pelo menos nos principais pontos em discussão. E a quarta onda, que ele cita aqui para vocês, né? Essa ideia de... Deixa eu achar certinho aqui. Onde é que está essa nossa quarta onda? Vamos indo lá. Acho que eu fui falando lá em cima e esqueci de ir passando o vídeo, né? Quarta onda. Parte da academia já afirma existir uma quarta onda do feminismo, caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais. Imaginem vocês como era difícil organizar uma manifestação em qualquer ambiente público naquela época, né? Hoje em dia se vai para a internet e em um instantinho já começa a se mobilizar várias pessoas e do mundo inteiro. Então não acontece numa cidade, pode acontecer em várias cidades do mundo inteiro, trabalhando em cima dessa questão da conscientização, dos direitos, da ideia de... nós estamos falando agora desses casos da menina que teve de 10 anos que foi estuprada, a ideia de colocar o aborto, ser legalizado ou não. É um tema polêmico, é um tema que é discutido. A própria menina teve que ser escoltada para conseguir chegar no hospital. Vários hospitais se recusaram a fazer o aborto, mesmo sendo legal. É como se a estrutura da sociedade ela não olhasse para aquela menina como sendo uma vítima, que foi desde os 6 anos. E o agressor, por si só, ele me dá a impressão de que ele não foi punido da mesma forma como a sociedade puniu a menina e a família dela por permitirem fazer o aborto. Umas questões assim que ainda é muito precoce para que a nossa sociedade assimile essas ideias como algo dentro da normalidade. Mas outra questão que vem falar aqui também nessa visão de quarta onda é o fato das mulheres começarem a divulgar mais os abusos sexuais, que até então se escutava e não se falava nada, e esses abusos aconteciam dentro de casa, aconteciam por familiares, aconteciam no próprio trabalho, e agora vem se tendo uma maior divulgação desse tipo de denúncia, desse tipo de respeito. Eu achei interessante que eu assisti aí no Fantástico, logo depois da matéria sobre a menina, eles passando algumas pessoas falando sobre essa questão do estupro. E foi um dos temas do início da nossa matéria. Muitas pessoas disseram que a roupa que as meninas usam estão, de certa forma, provocando o agressor a se aproximar delas e cometer o ato. Então, a culpa ainda é das meninas, na cabeça da maioria das pessoas. E são essas coisas que a quarta onda vem tentar quebrar. O corpo é meu, eu tenho direitos sobre o meu corpo, e outra pessoa qualquer que tente fazer algo comigo que não seja do meu consentimento, ela é sim uma pessoa que está cometendo um crime. E isso tem que ficar bastante claro, certo, pessoal? Tomara que eu tenha explicado certinho todas as fases para vocês. E qualquer dúvida, podem estar perguntando no grupo.